quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 16. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros. 17. Nós vos tocamos flauta, e não dançastes, entoamos lamentações, e não pranteastes. 18. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. 19. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria justificada por suas obras. 20. Passou, então, Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. 21. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. 22. E, contudo, vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até ao céu? Descerás até ao inferno, porque, se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá, no dia do juízo, para com a terra de Sodoma do que para contigo. 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. 30. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 12, 1. Por aquele tempo, um dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. 2. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. 3. Mas Jesus lhes disse, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome. 4. Como entrou na casa de Deus, e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. 5. Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo. 6. Aqui está quem é maior que o templo. 7. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quer e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. 8. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. 10. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? 11. Ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e, num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço, tirando-a dali? 12. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito, nos sábados, fazer o bem. 13. Então, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. 14. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. 15. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou. 16. Advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade. 17. Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. 18. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. 19. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. 20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. 21. E, no seu nome, esperarão os gentios. 22. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e
escutar e a ver. 23. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi. 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. 26. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino. 27. E, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E, então, lhe saqueará a casa. 30. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. 31. Por isso, vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo nem no porvir. 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. 37. Porque, pelas tuas palavras, serás justificado e, pelas tuas palavras, serás condenado. 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. 39. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. 41. Ninivitas se levantarão, no juízo, com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. 42. A rainha do sul se levantará, no juízo, com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. 44. Por isso, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E, tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. 45. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e, entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. 47. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. 48. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? 49. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mateus 13, 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. 2. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. 4. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. 7.
Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 10. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? 11. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. 12. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. 13. Por isso, lhes falo por parábolas, porque, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem, nem entendem. 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por curados. 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. 17. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo, antes, de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. 25. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. 26. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo. De onde vem, pois, o joio? 28. Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? 29. Não. Replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. 32, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e, crescida, é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. 33. Disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. 34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas e sem parábolas nada lhes dizia. 35. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E, chegando-se a ele os seus discípulos, disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. 37. E ele respondeu, o que semeia boa semente é o filho do homem. 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. 39. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. 40. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos,
que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. 42 E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. 43 Então, os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 44 O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. 45 O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. 46 E, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. 47 O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. 48 E, quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. 49 Assim será na consumação do século, sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos. 50 E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. 51 Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. 52 Então, lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. 53 Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. 54 E, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? 55 Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? 56 Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? 57 E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. 58 E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Mateus 14, 1 Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. 2 E disse aos que o serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e, por isso, nele operam forças miraculosas. 3 Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. 4 Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. 5 E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. 6 Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. 7 Pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe o que pedisse. 8 Então, ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me, aqui, num prato, a cabeça de João Batista. 9 Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. 10 E deu ordens e decapitou a João no cárcere. 11 Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou a sua mãe. 12 Então, vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, depois, foram e o anunciaram a Jesus. 13 Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. 14 Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. 15 Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto, e vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. 16 Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes, vós mesmos, de comer. 17 Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. 18 Então, ele disse, trazei-mos. 19 E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes, às multidões. 20 Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. 21
E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. 23. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. 31. E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. 34. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré. 35. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. 36. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Mateus 15, 1. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: 2. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos, quando comem. 3. Ele, porém, lhes respondeu: porque transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição. 4. Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. 5. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. 6. Esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E, assim, invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. 7. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. 10. E, tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto, sim, contamina o homem. 12. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. 15. Então, lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. 16. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda. 17. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre, depois, é lançado em lugar escuso. 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. 20. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. 22. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. 24.
Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. 25. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. 26. Então, ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. 27. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. 28. Então, lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E, desde aquele momento, sua filha ficou sã. 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e, subindo ao monte, assentou-se ali. 30. E vieram a ele muitas multidões trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. 31. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então, glorificavam ao Deus de Israel. 32. E, chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. 33. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? 34. Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. 35. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão. 36. Tomou os 7 pães e os peixes, e, dando graças, partiu, e deu aos discípulos, estes, ao povo. 37. Todos comeram e se fartaram, e, do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. 38. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. 39. E, tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Mateus 16, 1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. 2. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. 3. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, retirou-se. 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de lhes dar pão. 6. E Jesus lhes disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. 7. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. 8. Percebendo Jesus, disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? 10. Nem dos 7 pães para os 4.000 de quantos cestos tomastes? 11. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. 12. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? 14. E eles responderam: uns dizem, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou algum dos profetas. 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. 18. Também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. 20. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. 21.
Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. 24. Então, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa achá-la-á. 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e, então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. 28. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 17, 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. 2. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. 4. Então, disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. 6. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. 7. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. 8. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. 9. E, descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. 10. Mas os discípulos o interrogaram, porque dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro. 11. Então, Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes, fizeram com ele tudo, quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. 13. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. 14. E, quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: 15. Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas, na água. 16. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. 17. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. 18. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e, desde aquela hora, ficou o menino curado. 19. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? 20. E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. 21. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. 22. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. 23. Estes o matarão, mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Então, os discípulos se entristeceram grandemente. 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? 25. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo, dos seus filhos ou dos estranhos? 26.
Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo, estão isentos os filhos. 27. Mas, para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Mateus 18, 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? 2. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. 3. E disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. 5. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. 9. Se um dos teus olhos